Shalom, meus irmãos, e um bom dia para todos. Nessa manhã de hoje, ainda relembrando um pouco da fatalidade que nos levou o nosso amigo e irmão Mateus, um ciclista aqui do Vale do São Francisco, muito conhecido, muito querido, um jovem de apenas 22 anos. Cara, é difícil de esquecer de ter conhecido o Mateus, ter pedalado com o Mateus, visto a vida que havia em Mateus, a felicidade que irradiava, e após receber uma notícia dessa até ia ao velório, mas é difícil de conseguir esquecer. E nessa manhã de hoje, eu ainda pensando nisso, me veio um versículo e eu queria compartilhar contigo. O versículo que se encontra na Bíblia, ele diz o seguinte: se a nossa esperança se limita apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. E é bem isso que temos que acreditar, sim. Se nós acreditamos em um Deus que criou céus e terra, em um Deus que não perde o controle das coisas, e que acreditamos em tudo que ele diz que se a nossa esperança se limita apenas nessa vida, nós seríamos os mais infelizes dos homens. E vendo a vida que Mateus vivia, de alegria que irradiava a todos, se a esperança dele fosse apenas essa, então sim, agora seria os mais infelizes dos homens. Mas o nosso Deus, ele nos prometeu algo em abundância. Ele fala lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 10, que veio para dar vida e vida em abundância. Abundância é aquilo que não se acaba. A nossa vida aqui nessa terra, ela é limitada. Ela vai chegar o dia para cada um de nós. Todos nós teremos que um dia partir. Mas o que Jesus veio falar em vida e em abundância é uma vida que não acaba com a morte, mas ela tem um sentido um pouco mais profundo quando Jesus fala ali para as irmãs Marta e Maria, irmã de Lázaro, onde talvez um jovem também estava morto, e ele falou para elas assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E não era bem o que Jesus queria falar para Marta sobre a vida após a morte, na ressurreição, porque Marta e Maria sabiam. Uma delas até disse: sim, Senhor, eu creio que no final ele ressuscitará. Mas deixando um pouco de lado essa notícia que entristeceu a nossa região pela perca do Mateus, eu gostaria de refletir com vocês sobre nós que ainda estamos aqui, porque o Mateus agora já partiu, que Deus possa lhe conceder um lugar de descanso, que a alegria dele possa irradiar aonde ele estiver. Mas e nós que estamos vivos? E nós que ainda temos uma história a trilhar, a escrever aqui nessa terra enquanto vivos estamos? A nossa esperança está limitada apenas nessa vida? Se a sua esperança está apenas limitada nessa vida, eu quero te trazer um alerta nessa manhã. Acorda, desperta, como fala em Efésios, desperta tu que dormes. A Bíblia tem várias promessas, tem muita coisa, muita instrução falando sobre a vida após a morte, sobre aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da salvação. Que a nossa esperança possa estar baseada em Jesus Cristo. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, ele vai dizer: alegrai-vos na esperança. A minha alegria é o Senhor. A minha esperança é o Senhor, porque eu sei que vou morrer. Se não quando fui novo, quando velho, eu vou ter que morrer de uma forma ou de outra. Mas eu me alegro no Senhor, porque sei que a morte vai ser apenas um recomeço. A morte, ela pode me limitar aí aos 22, como no Mateus, aos 40,
40, aos 60, 80, mais de 100 ninguém passa. E se passar é 1 ou 2 perdidos. Mas ela vai ser apenas a marcação de um novo começo, um começo ilimitado. Ela não vai me limitar mais. Que Deus possa nos encorajar a acreditar na sua palavra e se alegrar na esperança que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, e minha oração nessa manhã de hoje ainda é a mesma oração que muitos já fizeram desde sábado. Que Deus possa confortar os familiares, os amigos do nosso amigo Mateus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.